TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você, bem-vindo, bem-vinda. Estamos ao vivo aqui no Teatro Bento Quirino, nesta tarde de terça-feira, para acompanhar uma reunião que vai acontecer nesse momento da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara de Campinas, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Aqui o que será discutido, na verdade, é uma apresentação para expor os principais projetos e atividades em andamento e as perspectivas tecnológicas da casa para os próximos anos. Você acompanha da sua casa pelos canais da TV Câmara e também pelas nossas redes sociais. Boa tarde a todos que nos assistem da TV Câmara. Boa tarde a todos que estão na plenária. Boa tarde a todos os colegas aqui da mesa. Hoje é a nossa sexta reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia, e a gente tem a honra, de apresentar aqui os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia de Informação e Telecomunicações da Câmara Municipal de Campinas. Aqui à minha direita eu tenho o Rony Alvarenga, que é o diretor de Tecnologia de Informação e Telecomunicação da Câmara. Temos o Marcelo Municelli ao meu lado, da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário da Câmara. Municelli, falei certo? Municelli. O Dario Carvalho, na ponta da mesa, famoso DJ, da TV Câmara, e o Marcelo Miranda, que é da Coordenadoria de Infraestrutura, Redes e Telecomunicações da Câmara Municipal de Campinas. Bom, o objetivo da gente trazer esses feras aqui hoje é conhecermos o nosso presidente aqui, José Carlos, presente. Muito obrigado pela presença, pelo apoio. Temos aqui, além do cerimonial da TV Câmara, o Daniel Biscola e a Adriane Carvalho. Obrigado. E o objetivo é a gente apresentar aqui o trabalho incrível que essa equipe de tecnologia, de TI, que faz com que as coisas aconteçam aqui na Câmara Municipal, para que as sessões que acontecem aqui toda semana sejam transmitidas com o máximo de desempenho e qualidade. Todos os programas, para quem acompanha o canal da TV Câmara, é uma atividade intensa, de programas, reportagens, entrevistas. É um trabalho fundamental que a TV Câmara faz para auxiliar e levar o trabalho que é realizado dentro da Câmara e fora da Câmara, seja pelo corpo de vereadores, seja por auxiliares ou terceiros que, de alguma forma, fazem parte dessa atividade cidadã em toda a cidade de Campinas e que aí tem toda a ligação com as pautas que são votadas e tratadas aqui em todas as comissões, particularmente essa Comissão de Ciência e Tecnologia, e eu nem lembro qual a quantidade de comissões que nós temos na casa, é muita comissão, eu só mesmo estou em 14, mais uma frente parlamentar, mas deve ter o dobro, pelo menos. Então, parabéns antes de qualquer coisa, por todo o trabalho que você desenvolve e tornar possível a divulgação de todo esse trabalho dos vereadores, dos seus gabinetes e de todo o corpo da Câmara e todos os cidadãos que eu sei que vocês rodam a cidade toda, todo dia, para trazer e enriquecer as informações do cidadão que acompanha o noticiário da TV Câmara e os canais, as redes sociais. Então é muito importante esse trabalho que é feito por essa equipe. E eu já passo para vocês aí, quem que vai ser o primeiro a falar? O Rony, O Rony vai fazer a apresentação. Se vocês quiserem fazer uma breve apresentação de vocês antes, para depois passar para o Rony fazer, fique à vontade. O show é de vocês. Obrigado, vereador. Agradeço a oportunidade, sempre é gratificante ver o trabalho que a gente presta para a Câmara reconhecido, E a ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo, apresentar o que nós estamos fazendo nesse último período aqui, nessa legislatura, E vou iniciar a apresentação aqui, mostrando o nosso organograma, e aproveito daí na hora do organograma para passar a apresentação para eles se apresentarem, então. Tudo bem? Então, nós somos a DETIT, da Diretoria de Tecnologia de Informação de Campinas, Todos aqui presentes da diretoria
ingressaram a partir de 2014, né? O último concurso que a Câmara teve. Eu, Marcelo Oliveira, Monitelli, né? Entramos em 2014, Marcelo Miranda entrou em 2017. Né? O DJ, Dario, está conosco desde 2015 também. Hoje, a estrutura, o organograma da diretoria composto por mim, sendo diretor. Temos 3 técnicos legislativos, né? Fernando Araújo, Hugo Oliveira e Matheus Zanetti. Prestam serviço de maestria para nós, né? Sem eles, nós não iríamos dar conta de tantos contratos e processos e demandas que chegam para nós. E temos as 3 coordenadorias. Coordenadoria de atendimento ao usuário, né? Coordenada pelo Marcelo Monitelli. A coordenadoria de infraestrutura, redes e telecomunicações, do Marcelo Miranda. Né? E a coordenadoria de sistemas de informação, do Ézio Fagan. Ézio, que não está presente aqui hoje conosco, pois está de férias. Né? E temos outros 3 analistas. Né? Marcelo Paulucci, atendimento ao usuário. Ricardo Moreno, infraestrutura, redes e telecom. E Caio César Luiz, desenvolvimento. Né? Marcelo, vou passar para você iniciar, falar um pouco da coordenadoria de atendimento. Né? Bom, eu sou Marcelo Municelli, ou Marcelo Oliveira, só chamar lá Oliveira para diferenciar dos Marcelos que tem lá. Como o Rony falou, né, eu entrei em 2014, e desde que eu entrei eu estou mais voltado nessa parte de suporte e atendimento, né, para os servidores da Câmara, tanto o pessoal administrativo quanto dos gabinetes. Eu trabalho junto com o Marcelo Paulucci, né, que me ajuda também nessa parte de atendimento. Também tem uma área de desenvolvimento de temas que também ele atua bastante. Somos nós 2 aí na CAL. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de trabalho. Na coordenadoria Infra, Redes, Telecom, a parte de infraestrutura diferencia da infraestrutura de manutenção, né? A infraestrutura de TI, nesse caso, servidores, storage, né? Essa é a infraestrutura de cabeamento estruturado. A parte de rede em si, que trabalhei já há 20 anos nessa área, né? Então fui prontamente alocado nessa coordenadoria. E a parte de telecom, que envolve toda a parte de internet, telefonia, comunicação. Também a gente dá o apoio para a parte da TV no tocante à transmissão de dados. A coordenadoria sou eu, mais o Ricardo, que está licenciado, por enquanto eu estou assumindo junto com a diretoria aí nas frentes. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador. Na verdade, eu sou responsável pelo conteúdo. Eu assumi na época a coordenação da então nós tínhamos meio que com a missão de integrar e posteriormente permaneço mais responsável por toda a parte de conteúdo, pelos programas, pela linha editorial, obviamente, ainda uma série de regras só da TV e rádio. Trabalho, obviamente, em conjunto. Falar, eles nos dão dados e junto parte mais isso. Bem, continuando então, esperar só que
Continuando então a apresentação aqui. Bem, dito, né, a nossa estrutura aqui, né, nós somos uma equipe bem enxuta, né, atualmente menos de 10, exatamente 10 na verdade, integrantes, né, e administramos, né, toda a relação que envolve tecnologia junto com a diretoria de comunicação institucional, né. Então vamos desde tecnologia à comunicação. Nós temos todo esse grande escopo, atuando todo nesse escopo, né? Esse é o nosso referencial estratégico, né? De missão, visão e valores, né? Que a diretoria tenta se pautar bastante nesses referenciais mesmo, porque eles acabam servindo como um norteador mesmo do nosso trabalho e fazem com que qualquer novo servidor que vier trabalhar conosco entenda qual que é o nosso propósito, né? Como missão, né, fornecer e promover soluções de tecnologia da informação e de telecomunicação para execução e o aprimoramento das informações legislativas, administrativas e de telecomunicação da Câmara Municipal de Campinas, contribuindo assim para a sua transparência das informações e a participação da sociedade civil. Como visão, né, a nossa visão aqui ela tem um escopo de 5 anos, né, de 2022 a 2025, né? Ser reconhecida na CMC, né, na Câmara Municipal, como provedora de soluções de TI inovadoras, né, que promovam o acesso à informação, prestação de serviços digitais e facilitadores de recursos. A gente frisa bastante a facilitadora de recursos, e TI é muito mais do que apenas consertar computadores, travar impressora, tirar vírus de computador. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam, né? A TI há muito tempo deixou de ser uma área apenas uma área acessória e passou a ser uma área mais voltada para auxiliadora na tomada de decisão da alta administração, né? Entregando soluções realmente que dão valor à instituição, que alteram, que transformam a instituição de uma forma positiva, né? E os valores da DETIT, né? Eficiência, eficácia e efetividade. Como somos poucos, nós temos que prezar pela qualidade, porque nós não temos muita opção de retrabalho. Mais bem feito fazermos, menos temos que ficar gastando tempo em cima do mesmo problema, né? Padronização de procedimentos, foco no cliente, vereadores e as outras coordenadorias e diretorias da instituição, né? Comunicação, proatividade e transparência em tudo que nós fazemos, né? Por isso, mais uma vez, obrigado, vereador, por nos estar dando essa oportunidade de mostrar nosso trabalho. A gente, desde de 2021, nós iniciamos o primeiro planejamento estratégico TI, né? Plano diretor de TI, foi a primeira vez feito, né? E com isso nós criamos nosso mapa estratégico, né? São pautadas em seis objetivos estratégicos, né? Começando com as perspectivas de recursos, né? Nós temos garantir a infraestrutura necessária para o crescimento da TIC na Câmara Municipal. A 05, garantir recursos humanos qualificados conforme as necessidades da DETIT. É um ponto muito importante, porque sem capacitação e a quantidade necessária de servidores, a gente não consegue entregar as demandas que chegam para nós, né? Indo para a perspectiva de processos internos, né, nós temos adotar iniciativas que resultem em economia à organização, né? Nisso, nós estamos atuando bastante na questão de desenvolver tanto sistemas quanto projetos que tendam a diminuir o papel e sejam mais ágeis, com isso diminuam o tempo gasto do próprio usuário e também impressões e gastos mesmo com dinheiro público, né? Prover segurança da informação, né? A DETIT tem que atuar sempre muito firme nesse ponto, tendo em vista que conforme a TI se desenvolve, mais fica avisada também, né? Então, recentemente, a DETIT participou de um grupo de
Uma comissão, na verdade, assim, um grupo de estudo que ajudou a criar a resolução aprovada na última terça-feira, terça-feira, 995 de 2022, né? Que criou, instruiu, na verdade, a política de segurança de informação, né? E também a política de proteção de dados pessoais da Câmara Municipal de Campinas, né? Criando assim o comitê gestor, no qual temos membros da presidência, diretoria de TI, diretoria geral, né? Ouvidoria, né? Criando assim padrões de processos e também as próprias políticas para garantir assim uma maior segurança mesmo dentro da instituição. Rony, só te interrompendo um pouquinho. Agora que eu estou vendo que nós temos ali convidados, por favor, desçam aqui e fiquem perto da gente. Eu não reconheci vocês aqui na passagem, por favor. Pode ficar aqui nas primeiras mesas. São autoridades do assunto, cientistas da área. Desculpa a nossa falha aqui. Vamos lá, Rony, faz de conta que eu não te interrompi. Caso tenha alguma pergunta a qualquer momento, né, podem também interromper e ficar à vontade para perguntar, pessoal. E indo para a nossa última perspectiva aqui, né, cliente e sociedade, né? Quem são nossos clientes, na verdade, né? No primeiro momento, os outros setores, como havia dito, e os vereadores, 33 gabinetes que temos, também a sociedade civil como um todo, né? E através dos vereadores a gente entrega o produto para a sociedade, né? Então temos dois objetivos: entregar produtos alinhados às expectativas dos clientes, né? E promover a transformação digital. Esse talvez seja o nosso objetivo estratégico assim mais relevante e que mais é demonstrado nas nossas ações, assim, nos nossos projetos, né? Conforme a gente vai falar aqui um pouco mais à frente. Agora vamos falar um pouco aqui dos projetos relacionados às nossas contratações que nós temos e mantemos, né? Coordenadoria de atendimento ao usuário. Vou passar aqui para o Marcelo, ele vai detalhar um pouco o que são, para que servem. Lembrando que esses projetos que nós estamos passando, eles abrangem o período de 2021, 2022, né? E mais à frente falaremos dos projetos para os próximos anos. Okay? Bom, a CAL, né, Coordenadoria de Atendimento ao Usuário, além de ter esse braço mais perto do usuário final, né, de dar suporte e resolver problemas no uso do computador, né, dos sistemas, também participa de alguns processos de compra, né, e contratação na Câmara. Então, aí a gente tem dois exemplos, são de periféricos de ciência, são de caos Windows Server. Bom, o primeiro, né, de periférico de ciência, está relacionado ao objetivo estratégico 2, que é o alinhamento, né, à expectativa do cliente, no caso são os setores da Câmara, e especialmente com relação às licenças, né, a DEFIT, né, tem, inclusive, seguindo até uma legislação municipal, sempre procura, né, em suas soluções, adotar softwares livres, né, que são os programas que não precisam da compra de licença, não tem o gasto para comprar licença para fazer uso dele. Então, quando a gente recebe uma solicitação desse tipo de software, a primeira coisa, né, sempre tem um estudo para verificar se tem alguma solução gratuita, né, livre, que atende aquela demanda. Né? Não existindo, daí sim a gente parte para a compra da licença. Alguns exemplos, né, que a gente, softwares que a gente compra. Nós temos por exemplo, para os engenheiros e arquitetos da Câmara, né, eles fazem uso do AutoCAD para criar as plantas, né, para usar nas reformas e nas obras da Câmara. O CorelDRAW para o pessoal da comunicação, para fazer as artes, né, de divulgação de eventos, né, e outras coisas. Tem um software também voltado para obra, né, para criação de orçamento, né, de obras e acompanhamento de todo o andamento da obra. Então, existem alguns casos que não existem softwares livres, né, que atendem a demanda, aí parte para a compra. Bom, outro processo de aquisição que a CAL participa bastante é na questão de periféricos, né, de informática, né, de computador.
Alguns exemplos, né, que a gente comprou esse ano. Foram adquiridos headsets, né, e webcam para disponibilizar para os vereadores, né, para eles participarem de reuniões remotas no computador da Câmara, né, no desktop do gabinete, né, porque com o retorno, né, dos eventos presenciais, os notebooks que haviam sido disponibilizados, né, retornaram aqui para o plenário e para os vereadores continuarem participando dos eventos remotos, né, de entrevistas e eventos em geral, foi disponibilizado o headset e o webcam, né. Teve também esse ano que a gente está adquirindo discos, né, para alguns servidores da Câmara, né. São discos, né, alguns SSDs para tornar alguns sistemas mais rápidos, né, que o SSD tem uma velocidade de leitura e gravação mais rápida, e alguns discos mecânicos, né, tradicionais para repor alguns discos que estão com a vida útil já no fim, né, para evitar substituí-los antes que eles apresentem problema, e para aumentar também a capacidade de armazenamento de alguns sistemas que a Câmara possui. Bem, como o Marcelo pontuou, né, a Coordenadoria de Atendimento, ela busca realizar contratações voltadas para a microinformática de forma geral, né, atuando diretamente com o usuário final, né, com gabinetes, com os setores da Câmara, né. Então, ele tem essa relação mais próxima com o usuário, né. Então, as demandas são muito relacionadas à microinformática. Marcelo pontuou bem, né, nós sempre buscamos aqui soluções open source, não apenas para nossas aplicações, desenvolvimentos internos, mas também para os usuários, né. Hoje, nosso parque de computadores é cerca de 70% a 80% do software livre, né. Todos os computadores dos gabinetes rodam o sistema operacional Linux, né, onde a gente viu ao longo desses anos, mais de 10 anos utilizando já software livre, o Ubuntu mais específico, não tem uma grande dificuldade de usuários, né, muito pelo contrário, né, acaba se adaptando muito bem e no dia a dia, para executar as tarefas de microinformática, não gera problema nem transtorno nenhum, né. Falando um pouco agora da Coordenadoria de Infraestrutura, a Coordenadoria de Infraestrutura, ela tem uma demanda muito grande de contratação. Ela é praticamente uma coordenadoria de projetos, principalmente. É a que mais realiza a contratação, né? Toda a infraestrutura da Câmara de TI, né, gira em torno de grandes processos, né, como telefonia, IP, transmissão da TV Câmara, sistema de segurança corporativo, sistema de Wi-Fi corporativo. Vou passar para o Marcelo Miranda falar um pouco sobre, né, passar um overview do que se trata das contratações e contar no que exatamente a CIRT atua assim, de uma maneira mais clara para o público. Vou apresentar aqui antes do Marcelo, o Helman, Fanton, o Silvio e a Larissa. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse é o mal hoje em dia da gente só falar pelo WhatsApp, né? Quando a gente encontra as pessoas ao vivo sem máscara, depois da pandemia, né? Depois de uma certa idade também, né? Então, muito obrigado. A gente agradece aí a presença, né? Ah, desculpa. Eu falei que era da RNP, não falei, né? Falou. Que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, para quem não sabe, a RNP. Depois você vai falar um pouquinho da RNP aí na hora que passar. Fica honrado da presença de vocês, porque a gente conhece em termos de infraestrutura, né, Depois você vai falar no microfone, porque o pessoal em casa não escuta vocês sem o microfone. Mas aí depois a gente interage. É invejável a infraestrutura de vocês nesse aspecto, né? Então a gente fala.
gente não vai escrever cada processo de contratação esse ano, né? Então, nesse ano, a gente conseguiu completar um projeto que era muito importante para a gente, que seria sair do sistema legado de telefonia proprietário, né? Desde da Érica, migrações, fez toda a conversão de aparelho para IP e culminou, esse ano a gente conseguiu fazer a desativação, então transparente para o usuário não tem nenhuma noção do que aconteceu, mas a gente utilizou aí a plataforma Asterisco, se capacitou, fez o treinamento, tá? Essa migração que economiza bastante valor de suporte, despender, né? Esse seria a ponto que a gente conseguiu concluir, né, recentemente. Em andamento, a gente tem uma reestruturação hoje, a Câmara ainda tem a contratação direta do CPFL, a cessão do uso de postes, e utilizar os postes do CPFL para fazer a transmissão de TV via fibra ótica. Só que como a gente é uma equipe enxuta, tem serviço equivalente a esse, poderia fazer isso. A cada incidente que acontece na rua, a gente tem que correr para fazer o reparo. Estruturou a contratação como circuito, como serviço, através de operadora. Está concluindo aí, breve, a conexão da câmara com tanto uma net, uma torre de UHF, feito através de fibra ótica, mas sem necessariamente uma estrutura a ser mantida pela própria equipe. Tem maquinação, a gente tem equipe de campo. Então, esse tipo de serviço a gente tem empresas que estão qualificadas para, tá? E a gente pode contratar somente uma outra contratação que está em andamento, né? A situação que a gente teve bastante impacto seria as mobilidade e conexão sem fio. Então, hoje em dia, explodiu o uso de conferência. Então, muitas das reuniões que eram presenciais foram mantidas ou remotas, então permanece Teams, Meet. E aí, alguns pontos a gente encontrou deficiências de cobertura, por redefinições de layout, inclusão de divisórias, e a nossa rede ela estava estruturada para o ano de 2015, 2016. Então, a gente teve que acelerar o processo de refresh, já vislumbrando Wi-Fi 6, e mantendo todas as características de autenticação, né? Conseguir entregar ao usuário a mesma rede, a mesma experiência que ele tem na rede cabeada. Esse processo a gente está em andamento. Um outro processo que está em vias de conclusão, né? E a switcher de produção, né? De vídeo, de áudio e vídeo, equipamento complexo, caro. E como o órgão público tem uma grande dificuldade em orçamento de obra para fazer manutenção, título licitatório, particularidades de tempo, e a gente tem a obrigação legal de manter a estação de TV, ela tem 4 horas em operação. A manutenção ela se torna um fator crítico. Esse é um outro serviço que a gente consegue obter através do mercado. E, dito isso, né, questões recorrentes com relação a os materiais de manutenção de TV. Então, a gente
sempre mantém contratos com o fabricante para ter um suporte imediato, rápido, para fazer a restauração sem de cursos de urgência. E resume e o ponto que a gente está fazendo a computação é armazenamento em nuvem. Hoje a gente roda 100% on-premise, tem os nossos níveis de redundância, de backup, mas ainda assim, por uma boa prática, está caminhando para manter o código site remoto, isso de novo, analisando aí. É importante o Marcelo falar da contratação em nuvem, né? E hoje, né, o pontuado, né, todo o nosso acervo, tanto de mídia quanto de produção mesmo dos servidores on-premise, ou seja, no local, dentro da Câmara, né? Queríamos no ano passado, 2020, nosso data center container, né, onde roda todos os nossos equipamentos, todo o nosso sistema de processamento, né? E hoje temos 2 storages que armazenam toda a produção da Câmara, da produção, inclusive a produção da TV Câmara, todas as produções de gravações, audiências, reuniões plenárias, enfim. E uma boa prática de segurança de informação mesmo é manter os dados, vamos dizer assim, de uma maneira duplicada, né, redundante, para que a gente não tenha assim um problema de físico, por exemplo, um problema localizado e percamos tudo, né? A gente viu vários incidentes parecidos com isso ultimamente, né? Foi qual órgão mesmo, Miranda? Você consegue me lembrar do órgão que teve? A gente teve um problema lá, até mesmo com a plataforma Lattes. Foi a Lattes, né? Foi isso mesmo, né? Em relação a storage, e aí seria por falha de hardware mesmo. Exatamente. Né? Uma placa. Ficaram sem... Os dados existiam lá, mas você não tinha. E a nuvem, né? Curiosamente, nós temos o mesmo modelo de... Um dos nossos storages é o mesmo modelo que o CNPq tinha, né? Que eles tinham. Não tínhamos como ceder, né? E nós já estávamos, né, com o nosso processo engatilhado para a nuvem, né? Mas isso só reforçou ainda mais a necessidade da gente ter realmente, assim, uma cópia em um local externo onde pudesse ser facilmente restaurado caso aconteça alguma coisa, né? Sequestro de dados cada vez mais comum, né? Então ter o dado em diversos locais, inclusive fitoteca, que também temos, né? Garante assim, não, vamos dizer assim, um sistema 100% seguro, até porque isso não existe, né? Mas uma tolerância maior a falhas assim e indisponibilidade de dados, né? A coordenadoria de sistemas, né? Ela teve Só uma parte, viu? Até que seria interessante, né, Daniel? Esses dados dos projetos antigos se perderem, né? A gente fez um levantamento, acho que de quase 50 mil leis, né, desde o início da Câmara. Tentou revogar, né, fazer uma comissão para revogar leis obsoletas. Então seria bom perder um monte delas aí, inócuas. Bem, a coordenadoria de sistemas, ela é diferente da de infraestrutura, que contrata muito, por assim dizer, ela desenvolve mais e contrata menos, né? Então, são coisas bem pontuais, né? A coordenadoria de sistema cuida da questão de certificados digitais, e de ERP, né? De softwares integrados de gestão da casa, né? Porém, desenvolve muito, né? Então, de contratações, apenas 2 esse ano, né? Uma ocorrendo, né? É relacionada ao CEAFIC, né? Decreto deste ano, inclusive, do ano passado, o decreto CEAFIC, né? Instaurou um sistema de financeiro único no município, né? No qual a coordenadoria de sistemas atua, né? E falando como diretoria, né? Esse ponto aqui, esse slide em específico,
trabalho que as 3 coordenadorias executam juntos. São processos maiores, assim, né? A gente está migrando todos os nossos bancos de dados hoje para a Oracle, né? Temos desde Firebird, SQL, Postgres, e a ideia é migrarmos tudo para a Oracle. Segurança mesmo, né? De mais robustez, assim. Ampliação da rede corporativa, como o Marcelo Miranda bem pontuou, né? Com esse avanço cada vez mais de equipamentos e internet das coisas e das possibilidades de utilização mesmo da TI, né? E ampliação também do espaço da Câmara, né? Que viu a necessidade de ampliar a nossa rede corporativa, que é datada de 2015, né? Vamos ampliar ela, provavelmente esperamos que até o final do ano já tenhamos, né, terminado esse projeto. Ele era para ser iniciado em 2023, mas ele foi adiantado a pedido da alta administração para solucionar essas falhas, esses pontos cegos que hoje existem na Câmara, né? E também aquisição de notebooks, né? Como nós temos hoje notebooks utilizados nas mesas dos vereadores, né? Para o nosso sistema que foi desenvolvido por nós, o Plenário Web. Entretanto, esses mesmos notebooks foram emprestados para os vereadores durante a pandemia, né? E isso ficou evidente a necessidade, né, de que os vereadores precisavam mesmo desses equipamentos. Diante disso, a gente está iniciando esse projeto de aquisição, né, para que possamos dar esses equipamentos para os vereadores, para ter mais mobilidade mesmo assim, no trabalho do dia a dia, né, e também ampliar nosso sistema de votação eletrônica. Agora, falando de projetos de desenvolvimento interno, essa aqui é uma parte que nos deixa assim, muito felizes, né? E consegue mostrar mesmo o que a DETIT consegue produzir, né? E com apoio e investimento a gente conseguirá produzir até mais, né? Nós desenvolvemos este ano o Diário Oficial do Legislativo, né? Salvo engano, na nossa região somos os únicos a ter um Diário Oficial do Legislativo e próprio desenvolvido pela Casa. Eu acho que talvez sejamos os únicos do Estado, né? A gente economizou, né, mais de R$500 mil por ano, né? Totalmente software livre, totalmente desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia de Informação. A gente utiliza nosso sistema de tramitação eletrônica por trás, Gigadoc, né, do qual faz toda a movimentação de tramitação eletrônica administrativa e, em breve, legislativa também da Câmara Municipal, né? E nosso Diário Oficial, né, roda, por assim dizer, através dele, né? Ele já está em funcionamento mais de 6 meses, mais de 6 meses aí, né? Gerando essa economia, né? E a melhor parte é a possibilidade de, vamos dizer assim, modificação, alteração, melhoria contínua e sempre que precisarmos, sem necessitar de nenhum contrato ou mesmo solicitação de suporte externo ou coisa do gênero, né? Outra cria nossa é o Plenário Web. Esse é bem mais novo, né? Eu ele agora que dia 2, né? Foi dia 2 de agosto, a primeira reunião plenária após o recesso. É nosso sistema de votação eletrônica, também desenvolvido por nós, inclusive os componentes eletrônicos, né? De biometria, de reconhecimento de face, não está disponibilizado ainda, mas reconhecimento de face, né? Toda a aplicação, tanto cliente quanto servidor, foi desenvolvido pelos nossos funcionários aqui, né? Então, gerou uma economia até o momento, né? Que agora a gente não está mais utilizando ou então sistema contratado de 770 mil, pouco mais de 770 mil reais, né? E é um sistema também assim que possibilita inúmeras
melhorias no nosso sistema legislativo, né? Uma vez que também desenvolvido por nós, né? Leva em sua essência todo o nosso rito legislativo, todo o nosso regimento interno, né? E acredito que sejamos uma Câmara bem vanguardista nesse sentido. Desconhecemos até o momento alguma outra que tenha feito também um sistema de votação eletrônica próprio, né? Nosso terceiro projeto de economia grandioso, por assim dizer, deste ano, né? O Marcelo Miranda até falou um pouco sobre, né? A gente saiu de um sistema legado de telefonia da Ericsson, já estava perpetuando por muitos anos. Migramos este ano, depois de 4 anos, realizando toda a movimentação para um sistema hoje, né? Software livre também, open source, baseado em Asterisk, né? Hoje, não tendo mais vínculo nenhum de licenciamento, de equipamento, ou mesmo de funções relacionadas à aquisição de algum tipo de equipamento, ou mesmo licença, né? E também, isso, além de gerar economia, né, gera uma facilidade na manutenção, no dia a dia do trabalho, né? Tendo visto que a gente não tem assim, uma equipe tão grande para ficar atuando em pequenos incidentes, né? Fica uma solução muito mais robusta e ainda assim open source, a gente acaba, além de economizar dinheiro, a gente também economiza tempo dos nossos funcionários, né? Outros, não menos importantes, mas trabalhos também desenvolvidos por nós aqui, né? A gente separou 6 itens aqui, né, que, vamos dizer assim, que fazem parte da nossa essência, praticamente. De início, tudo é relacionado a software livre, né? Mas, veja bem, não somos contra a aquisição de software, né, porque nós temos sempre que analisar a regra de negócio. Quando é necessário ter alguma aquisição de software, né, a gente vai adquirir. Entretanto, vamos sempre dar preferência para software livre quando for o caso, né? Falando um pouco aqui de projetos mais de compliance, né? Esse ano nós conseguimos praticamente 3 grandes, na verdade, ano passado para este ano aqui, 3 grandes processos desenvolvidos, né? Nós implantamos nosso catálogo de serviços de TI, que é um manual para o usuário final saber quais são nossos SLAs, nossos tipos de atendimento, nosso escopo de atendimento, né? O que a TI faz, o que deixa de fazer, quanto tempo faz, quanto tempo leva para atender, né? Política de backup, né? Nós temos uma política de backup até então bem robusta, né? A gente está adquirindo alguns equipamentos ainda né, com uma nuvem mesmo, para deixar lá mais eficaz. Porém, nossa política de backup hoje ela é um fato. Nós temos uma política, temos regras de testes de restauração, de recuperação de desastres, né? E nosso plano diretor de TI, né? Nós vamos dizer assim, a primeira leva da diretoria desenvolveu o plano diretor, né? Mesmo ele sendo criado em 2014, ele só foi desenvolvido em si em 2021, né? Ajuda de todos os membros da diretoria, né? E o que hoje, né, serve como um norte, né, para nós, para a alta administração, no que vamos trabalhar, como vamos trabalhar e quando vamos entregar, né? Diante desses 3 itens de compliance, né, agora a gente tem outros 6 itens aqui, né, que o Marcelo e o Miranda e o Monicelli vão falar um pouco, né? Eu vou falar antes do Sigadoc, né, que é talvez hoje o software mais importante que nós mantemos, né? Muitos conhecem o SEI, né?
é o sistema eletrônico de tramitação. A prefeitura aqui de Campinas utiliza o SEI, né? Nós tentamos obter o SEI, salvo engano, em 2018, mas havia uma fila imensa e a prioridade era disponibilizar o software para o executivo, não para o legislativo. Então, nós partimos para uma solução alternativa, porém também software livre, né? E encontramos o Sigadoc. Eu acho que a Lesp usa o Sigadoc, é isso, né? Com outro nome, me falha a memória agora. Mas a Embraer usa o Sigadoc, né? Tem bastante instituições que utilizam. Ele é um software extremamente robusto de tramitação eletrônica, né? Construído em Java, né? Com containerização também. Nós mantemos essa ferramenta hoje por conta própria, sem suporte, sem nada. Nós temos muitas implementações dela, né? Nosso diário oficial corre por ela, né? Tramitação de inúmeros processos correm por ela, né? Estamos finalizando a implementação de indicação, né? Pelo Sigadoc, projeto de lei pelo Sigadoc, né? E outros tantos processos, né? Nosso processo de compras hoje é tudo eletrônico, né? E isso gera velocidade, muita velocidade, economia, né? Economia tanto de tempo, né, de hora trabalhada pelo servidor nisso daí, e também economia de papel, né? O Sigadoc está intimamente ligado com o Plenário Web também, né? E disponibiliza em uma das suas funções, né, toda a pauta, toda a tramitação, tudo ao alcance, né, literalmente do dedo do vereador, sem precisar imprimir qualquer tipo de papel. E o Sigadoc, ele agora, a gente está implementando uma atualização grande dele, para que até o ano que vem a gente consiga, se der tudo certo, não tivermos impedimento de fluxo, né, transformar todos os processos core da instituição, da Câmara, em eletrônico, né? Bem, agora falando do Sigadoc, como ele é nosso core, né, já passo para o Marcelo falar um pouco do RH Online, que é um processo, vamos dizer assim, tanto caro, né, para nós no sentido assim de necessidade, né, porque produz muito papel. RH produz muito papel, né? Tem, vamos dizer assim, formulários, requerimentos, né? E o Sigadoc, junto com o desenvolvimento bem interno. RH Online é o nome do software que nós mesmos demos, né, para a nossa aplicação, né? Também gera uma economia bem significante para a Câmara. Certo. O RH Online, né, que a gente chama, ele foi desenvolvido pelo pessoal de sistemas, né, de informação da DTIC, né, então é um software interno também, software livre. E a princípio, né, ele é um software para consulta de informações da vida funcional pelo servidor. Então ele tem usuário e senha, né, consegue logar lá e ver alguns aspectos, né, da sua vida funcional. Por exemplo, né, consulta de olerites, recadastramento anual feito pelo sistema, envio de certificados, né, de cursos, palestras, né, que o servidor participa. Então essas coisas o sistema já possui, né? Agora a atualização, né, que a gente está trabalhando esse ano, que tem a ver bastante com essa questão de economia, né, para a organização, de incluir todos esses formulários que o Rony falou, tipo formulário para pedir abonada, formulário para férias, para licença saúde, né? Tudo isso que hoje é impresso, né, no papel, a ideia é incluir no sistema, né, que vai tratar todo o fluxo de solicitação, né, e de aprovação desses pedidos, né, pelos chefes. Então, o que a gente espera, né, a ideia disso é economizar tanto a questão de impressão, né, de papel e toner, né, e tinta da impressora, e também agilizar esse fluxo de solicitação e aprovação desses formulários aí. Bom, outro software, né, que a gente usa bastante, esse só para
esclarecer. Esse do meio, laranjinha redondo, que é o símbolo do Ubuntu, né? Que é o sistema operacional que a gente usa nos computadores aqui, né? Principalmente dos gabinetes e da maioria dos setores também. Então, que nem o Rony já comentou antes, aquela ideia, né, que o Linux é complicado de usar, né? Tipo, tem que fazer tudo por comando, né? Por linha de comando, isso daí já não existe mais, né? Esse sistema que a gente usa, ele é bem intuitivo, ele é fácil de usar, ele já possui vários programas para fazer praticamente tudo para atender todas as demandas, né, dos usuários. Para edição de texto, criação de planilha, edição de vídeo, de áudio, reprodução de filmes, de músicas. Então, ele atende perfeitamente, né, as demandas internas aqui dos setores e dos gabinetes. Um outro software, né, que também é livre é o GLPI. GLPI significa a Gestão Livre de Parque de Informática. Inicialmente, ele só para iniciar desde o começo, ele é o sistema, né, que a gente usa, né, o sistema de abertura de chamados, né, aqui de informática, que os funcionários, né, eles acessam para solicitar algum serviço, né, resolver algum problema do computador, eles preenchem o formulário e chega para a gente da TI. Então, inicialmente, ele era usado só para isso, né, só para abrir e controlar todo o fluxo do chamado. Só que uma vantagem também desse software ser livre e ser aberto é que qualquer desenvolvedor pode incluir funcionalidade nele, né? Quem tem conhecimento é capaz de expandir, né, os recursos do sistema. Então, hoje, né, por meio dessa expansão, né, de plugins, né, que a gente chama, né, que estão disponíveis para esse sistema, hoje a gente consegue ter o gerenciamento de ativos, né, dos computadores no GLPI. Então, a gente consegue ver os programas, né, que estão instalados nos computadores, consegue ver o uso do disco, né, quanto que está sobrando de espaço, se está acabando o espaço de armazenamento. Consegue ver os usuários, né, que são logados, enfim. Uma série de informação que ajuda a gente para resolver os problemas dos computadores. A gente usa também para gerenciamento de contratos, né, para facilitar, né, para a gente receber a notificação quando algum contrato está acabando, né, para a gente tomar alguma ação, se renova, se faz uma outra licitação para atender a demanda desse contrato. E também para gerenciamento de projetos, né? Inclusive, controlando todo o fluxo de início e data de início, data final de cada tarefa, né? E todo o fluxo do projeto até a sua conclusão. Então, foi um sistema que inicialmente era para abertura de chamados, né? Só que com esse desenvolvimento da comunidade foi crescendo e a gente usa para várias outras funcionalidades hoje em dia. Como o Marcelo bem pontuou, né, o GLPI é praticamente a ferramenta de gerenciamento de TI nossa, né? Hoje, a primeira coisa que todo servidor da DT faz é para logar na plataforma assim que chega para saber o status do que tem a fazer, tanto como atendimento, quanto desenvolvimento, projeto, trato. É uma das ferramentas que nos ajudam a criar os processos da diretoria, né, para que nós consigamos trabalhar de uma forma organizada e que possa ser perpetuada, né, entregue para o próximo funcionário, quando chegar, né, onde acontece tudo hoje pela DTIC, né, nossa ferramenta praticamente principal de gestão, né. E como o Marcelo bem pontuou com relação ao Linux, né, visando a facilidade hoje é imensa, e o Linux também gera uma economia bem grande para nós, né? Imagine se tivéssemos que gastar com licenciamento hoje, antivírus, pacote Office, para cerca de 400, 500 máquinas, média parte assim. É um gasto que não é necessário, né? E o tempo já provou isso. Dando há tanto tempo, né? Isso, e a ferramenta não deixa nada a desejar para uma paga. Ou seja, a menos que haja exatamente muita necessidade comprovada, não tem o porquê você não utilizar a ferramenta, né?
Outros dois softwares aí que também têm suas versões comunitárias, por assim dizer, que a gente utiliza. É a nossa suíte de e-mail, né? Utilizamos o Zimbra, a versão de comunidade, né? A versão open source. E o Nextcloud, que é uma nuvem pública, né? Parecida com Dropbox, Google Drive, né? Que é pública e mantida pela gente também na nossa versão, né? Onde o usuário consegue praticamente fazer tudo o que faria em um Drive da vida, editar diretamente do navegador, né? Ferramentas muito importantes, ambas durante a pandemia, onde teve que ser feito home office, né, trabalho remoto em diversas localidades, cidades e tudo mais, né? Marcelo, fala um pouquinho das duas, fazendo favor. Ótimo. Bom, para começar, assim, como câmara, as câmaras menores conseguem obter junto ao Interledge, quem ministra lá o flag, até 100 caixas de e-mail. Como a gente já ultrapassou em muito número, necessariamente precisa de uma solução própria de e-mail. Se a gente contratar por fora, esse custo é mensal por cada caixa de correio. Então a gente partiu por administrar o próprio servidor. Então o Zimbra ele já é provado aí muitos órgãos, até o SERP entende como serviço. A gente consegue fazer essa administração sem custo por conta. A gente só tem a nossa infraestrutura e tem a flexibilidade no gerenciamento dessa conta e listas de distribuição. E com relação ao Nextcloud, como o Rony falou, ele é bem parecido ao Dropbox. Na verdade, a gente está focando bastante na colaboração, porque a necessidade de compartilhamento de arquivos ela é latente em todos os setores. E se você não tem essa plataforma interna, ele vai usar ferramentas particulares, fora, e esses arquivos podem se perder ou cair em mãos erradas. Então, a gente opta por ter essa suíte própria e assim a gente consegue compartilhar entre setores, para usuários, geralmente gerar um link externo, fornecedor, contrato, e isso dá bastante agilidade aí no gerenciamento de arquivos. E a gente vai evoluindo ele, plugins até para comunicação instantânea e outras funções ali de agenda. E o importante assim, a gente não precisa desenhar tudo do zero, toda e qualquer solução. Está pronto, está disponível, o código é aberto, a gente pode modificar e customizar a nossa maneira. Então, o importante é que a gente tem essa opção, utilizar recursos que estão disponíveis e de forma segura. Bem, hoje nós temos em média 500 caixas correio, né, eletrônico, as caixas de e-mail. O provedor cobra por caixa, por volume, né? Varia muito das funcionalidades. Não é barato, mas um custo que nós não temos. E o mesmo vale para ferramentas de armazenamento em nuvem, né? Drive, OneDrive e afins, né? Ferramentas que nós mantemos aqui, se fôssemos adquirir, teríamos um gasto que não é necessário, né? Isso mostra como se tem uma equipe que tem a opção de trabalhar em cima de software livre, né? Consegue gerar uma economia bem clara, né? E são gastos que, graças a uma equipe extremamente competente que nós temos aí, a gente consegue evitar, né? Temos várias outras ferramentas de software livre, né? Orquestração de parques, microserviços, monitoramento de parques, todos eles sempre software livre. Por falar o nome de alguns aí, usamos Zabbix, Moodle. Temos uma plataforma de
de cursos online também, que recentemente entregamos para a Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, no final do ano passado, né? O Moodle também mantido por nós, né? Que é outro software livre, né? Onde, devido à pandemia, né, cresceu bastante e hoje é a plataforma que a Escola do Legislativo divulga e mantém todos os seus cursos, né? De uma forma maestral, né? Com extrema qualidade, né? E outras ferramentas também, falei também aqui, né? LibreOffice nas máquinas dos usuários, substituindo o Office, né? E por aí vai, né? Basta ter uma equipe competente para que consiga manter essas ferramentas, né? E agora, alguns números, né? Só para exemplificar, né? Que através do nosso PDTI a gente está conseguindo seguir uma linha assim uniforme, né? Esses são para o ano, são os nossos KPIs, né? Nossos indicadores aqui para o ano de 2022, né? Vinculados aos 6 objetivos estratégicos, né? O único que ainda a gente não, vamos dizer assim, não saímos do zero ainda, é devido ao tempo do processo licitatório mesmo. É o objetivo estratégico 6, né? Contratação de infraestrutura, né? Aí envolve o quê? O sistema de Wi-Fi corporativo, ampliação dele, né? Nuvem pública. Então, como são processos licitatórios longos, né? Eles ainda não executaram. Assim. Lembrando que é para o período de 1 ano, né? Muitos desses objetivos a gente já concluiu, está perto de concluir para tanto na metade assim do ano, que esses dados aqui são de julho. Né? O objetivo é cumpri-los todos até o final do ano, né? Caso não cumprimos, né? Vamos tentar descobrir quais foram as falhas e ir mitigando as mesmas, né? Bem, como alguns aqui, o 4, por exemplo, né? Para este ano, os projetos que gerem economia, né? Já estão andando. Eu acredito que o RH Online termina em breve. Né? E dessa forma a gente consiga já bater essa meta este ano, né? Aqui nós temos a nossa média de satisfação de chamados, né? É muito difícil, vamos dizer assim, atender sempre a expectativa do cliente. Muito difícil. Seja por dificuldades técnicas ou mesmo por expectativa e realidade da situação, né? Acaba acontecendo algumas vezes de não conseguirmos atender o usuário final da maneira que ele gostaria, mas não por falta de desejo nosso, né? Mas por falta de alguma estrutura ou necessidade da instituição que nós não disponhamos, né? Porém, a gente tem aqui eu acho que é 90 e quantos por cento? 95% de aproveitamento, essa média, né? A gente ainda consegue manter assim um nível relativamente alto. E o último slide aqui é meio proposital, não dá para ler ali mesmo, são muitos, né? São os contratos que nós mantemos hoje, né? São contratos longos, grandes, complexos, que vão desde infraestrutura da TV Câmara, engenharia de telecomunicação, quais outros aqui? O sistema integrado de gestão da Câmara, né? Então, são todos os contratos que nós mantemos assim, por enquanto. Né? Porque isso não é algo que acaba um, começa outro e tende sempre a aumentar, né? E não a diminuir necessariamente. Isso porque, como vocês viram, a gente mantém um caminho forte em software livre, né? O número poderia ser bem maior se a gente só contratasse, só partisse para a contratação de tudo, né? Mesmo buscando sempre trabalhar com iniciativas que não gerem custo,
mesmo assim a gente ainda tem uma quantidade de contratos altos que a TI mantém, né? Bem, da parte da diretoria de TI, é isso. Né? Nós vamos ter também agora a parte da TV Câmara, que o Dario vai apresentar. Vou ficar tirando sarro do nome dele pro resto da vida. Mas caso tenham alguma pergunta de TI queiram fazer agora, fiquem à vontade, ou se quiserem esperar também para apresentar. Ok? Eu sugiro a gente terminar com o Dario e fazer as perguntas todas de uma vez. Eu já tenho umas 6 aqui, ele já tinha mandado uma e depois deixar para o pessoal da RNP falar um pouco também. Então, Dario. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu só vou fazer rapidamente uma apresentação pessoal minha, porque eu aprendi... Você é professor também, né, Gaspar? PUC não. Quando eu dava aula, eu sempre fazia a minha apresentação, até para o aluno saber onde ele pode cutucar, ou pode perguntar mais, né? Então, assim, rapidamente, eu sou formado em jornalismo pela PUC Campinas, sou mestre em educação pela Unicamp. Comecei minha carreira na área como assessor de imprensa do DCE da PUC, depois trabalhei como repórter da Folha de São Paulo, repórter do Correio Popular, editor do Correio Popular. Tinha um escritório de assessoria de imprensa, no qual eu atendi clientes como, acho que das mais variadas matizes, né? Desde políticos como o Selim, que foi presidente dessa casa, a Ponte Preta, Fernando Scherer, editora Papiros, Madre Teodora, o hospital, várias áreas. E em 2014, eu fui convidado, no final de 2014, quando foi eleito então presidente o vereador Rafa Zimbaldi, eu fui convidado para assumir a comunicação da Câmara na época, para coordenar, em especial, a integração da comunicação, que ficava até em salas separadas na época, e com o desafio de implementar a TV em sinal digital aberto, que era algo que estava previsto para acontecer em 2015. Né? Eu até faço um parênteses, é importante destacar que o apoio e o entendimento da presidência da Câmara do que é a TV Câmara é fundamental. Né? Não só pelo suporte que é dado em termos de equipamento, em termos de infraestrutura, do apoio dos demais departamentos da casa, mas como entendimento que a TV Câmara é uma TV que ela tem, sim, as suas regras, mas ela é independente, ela é da Câmara, mas ela é apartidária, ela dá o mesmo tipo de voz e espaço para todos os vereadores. E nesse sentido, nós tivemos, desde que eu estou aqui, eu posso deixar bem claro, gostaria até de deixar bem claro que todos os presidentes nos apoiaram, inclusive o apoio do Zé Carlos foi fundamental, até mesmo para a nossa mudança aqui para as sessões aqui no teatro, que foi preciso mudar muita coisa, estrutura, né? Nós aqui que estamos na mesa e o pessoal que está ali atrás sabe o quanto deu trabalho para que essa casa ficasse em ordem para as transmissões. Começar? Você quer passar? Será que alcança o Rony, que é nosso especialista em tecnologia maior da mesa, se não funcionar? Bom, vamos lá. A TV Câmara, a ideia da TV Câmara, efetivamente, apesar de desde 98 a Câmara já ter protocolado um projeto dizendo da criação da TV Câmara, a ideia ela surge em 2003, 2004, mais ou menos. O presidente era o Signorelli e, na época, ele determina a assessoria de imprensa da casa que começa estudos para implementar a TV. Né? Não existia pouquíssimos canais de TV legislativo de Câmara. Existia já a LESP, existia a TV Câmara Federal, mas de câmaras municipais existia muito pouca coisa. Então, com esses estudos feitos, a estreia, eu vou ter que, o meu botão vai ser Tá. A estreia, você vê que a minha parte é conteúdo, né? A estreia da TV foi em dezembro de 2005, foi a penúltima sessão ordinária do ano, na qual se discutiu inclusive o orçamento. Né? Foi uma estreia, foi a primeira transmissão, o repórter, nós temos aí a imagem do repórter, o Zé Carlos, lá na Câmara, ainda era lá na prefeitura. Né? Não tinha retorno, chuvisco o tempo inteiro, mas foi um sucesso para a época, conseguimos transmitir a sessão inteira. E nessa época, efetivamente, eram transmitidas apenas as sessões ordinárias, só isso que se transmitia.
efetivamente, cabe lembrar que a gente funcionava apenas na TV a cabo, né? Então, nós dividíamos o canal 4 com a LESP, com a TV Alesp, no caso, né, da Assembleia Legislativa. E por quê? A lei das TVs legislativas da época, né, ela já estabelecia desde então que deveria as TVs, as servidores de TV a cabo, NET, quem quer que seja, deveriam ter um canal para a TV legislativa, mas não especificava qual TV que era, se era uma TV local, regional, estadual. Então, a Alesp tinha esse canal e nós entrávamos apenas nas sessões. Posteriormente, começamos a negociar com a Alesp quando foi aumentando a programação. Ainda hoje nós dividimos o canal 4, tá? Hoje até fazemos valer a lei, mas de uma maneira educada, né? 50% para cada um. E hoje a comutação fica conosco, então nós conseguimos fazer que os nossos 50% sejam para eventualmente para as reuniões, para os ao vivos, para a estreia de programas e por aí afora. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Então eram só as transmissões, né, de reuniões. Aos poucos nós começamos também a transmitir reuniões de comissões. Os primeiros programas, existia um jornal semanal ali que fazia o resumo da semana da Câmara, era um jornal só da Câmara, efetivamente, não tinha notícias da cidade. Pra vocês terem uma ideia, na época nós tínhamos 13 funcionários, era uma produtora, né, de vídeos, tínhamos 13 funcionários para fazer só essas sessões. Hoje nós temos para fazer tudo que nós fazemos aqui, em média 35 funcionários, tá? Incluindo aí Libras, incluindo toda a nossa estrutura. Hoje é muito eficiente, inclusive. Em 2011 e 2012, começou a se ampliar os estúdios, começamos a ter mais programas na TV Câmara, mas ainda era pouca transmissão nossa, era pouca transmissão individual. Com algumas exceções, né? Em 2011, por exemplo, nós tivemos, acho que a maior transmissão já feita da história de uma TV legislativa, foram 54 horas seguidas de transmissão, que foi a votação da cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Né? Foram 54 horas no ar, ininterruptas, alternando repórter, cameraman, etc. E, inclusive, fornecendo esse sentido, falando da transparência que a gente dá às ações do Legislativo, foi importantíssimo porque as próprias mídias de Campinas e do país, eles não tinham repórter para ficar cobrindo o tempo inteiro. Então, os nossos vídeos, eles eram fornecidos para todos eles assistiam aquilo e, consequentemente, conseguiam exibir, conseguiam acompanhar tudo mesmo não podendo estar presente. Bem, tudo isso foi crescendo e nós chegamos em dezembro de 2014, mais especificadamente em 19 de dezembro de 2014, nós fizemos a primeira transmissão em sinal aberto, na época o HF 61.3, ali tem o vereador Campos Filho tirando a plaquinha e tal. Foi um culto ecumênico, né? Foi um culto ecumênico de 2 horas para realmente lançar o sinal no ar, porque a partir de fevereiro teria que ser aberto. E eu chego aí nesse momento, né, justamente para pegar em fevereiro de 2015, porque nós íamos estrear com a TV Câmara e para fazer, nós íamos partir de uma produção que em termos gerais, falar assim, é uma produção que por semana ela tinha ali as suas, sei lá, no máximo 24 horas por semana de produto total e nós passamos a estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós tivemos que dar um salto, não só de equipamento para fazer as transmissões abertas, mas também conteúdo. Até porque as transmissões abertas, elas eram muito importantes para a gente, porque o objetivo principal da TV Câmara, efetivamente, é dar transparência aos atos legislativos, né? A nossa função primordial aqui, essencial, é levar ao ar as ações dos vereadores e as ações da Câmara. Mas nós também somos uma TV pública, somos legislativa pública. Então, nós também nos sentimos e sabemos que, por definição de TV pública, que nós temos a obrigação de levar ao ar informações sobre questões de saúde, educação, cultura, etc. Então, nós aumentamos os nossos programas, não só para compor grade, mas porque nós partimos da ideia de que política também é um assunto árido, nós sabemos disso. E se nós intermediarmos o assunto árido com entretenimento, com cultura, com educação, com saúde, nós atraímos o público para assistir. Então, muitas vezes, nós já tivemos casos aqui, por exemplo, eu vou pegar uma transmissão que nós fizemos de uma final de campeonato amador, que ninguém transmite. Esse é um foco interessante da TV também, mostrar Campinas para Campinas, eu vou falar mais disso. Nós tivemos naquela transmissão
uma participação, para vocês terem uma ideia, a cada minuto nós tivemos 3 mensagens de população de bairro que estava assistindo. Né? Então nós não sabemos qual foi a audiência, mas a cada minuto nós tínhamos 3 pessoas mandando, eu sou fulano do bairro tal, estou assistindo, vai time tal, vai time tal. E no intervalo nós colocamos vereadores para falar, nós anunciamos que ia ter audiência pública e assim por diante. Então nós usamos uma coisa para puxar a outra. Com o aumento da produção, nós chegamos a ter ali já em meados de 2015, 2016, 30 programas diferentes, tá? Que é uma média que a gente mantém hoje, em torno de 30, 35 programas a qualquer tempo no ar. Há programas que são sazonais, né? Programas, por exemplo, Perfil, que é o programa onde nós apresentamos todos os vereadores. Você pega um perfil com o vereador Paulo Gaspar, mostra quem é o vereador Paulo Gaspar, que é arquiteto, quais são os interesses dele, é um pouco mais da pessoa do vereador. Né? Esse programa, por exemplo, é um programa sazonal, porque ele apresenta o vereador. Então, normalmente, esse tipo de programa nós exibimos a cada começo de ano, para relembrar o espectador quem são os nossos vereadores, e exibimos a cada início de legislatura, porque são novos vereadores. Né? E nós criamos também diversas parcerias com universidades. Então, nós temos parceria, por exemplo, com a PUC, né, onde nós exibimos todos os projetos experimentais de jornalismo, dos mais diversos temas. Nós temos parcerias com ONGs, nós temos parcerias com diversos, com o pessoal do Conselho de Saúde, exibimos coisas do SUS e por aí afora, sempre com foco, obviamente, de interesse público. Né? É importante destacar que nós fizemos uma opção, aí eu até trouxe a grade, né, para mostrar a nossa grade, que pode ser vista www.tvcamara.com.br, a gente pegou tvcamaracampinas.com.br, você pode acionar através do site também. Nós pegamos o endereço.com porque a pessoa está mais acostumado também com o .com, então dá para ver pelos 2 endereços. Nós optamos por um sistema de looping. O que é isso? Nós exibimos a mesma programação das 6 da manhã às 6 da tarde e repetimos das 6 da tarde às 6 da manhã. Por quê? Porque, como eu disse, o nosso foco são efetivamente as ações legislativas. Então, a qualquer momento que tem qualquer reunião, essa reunião, por exemplo, está sendo transmitida pela TV Câmara. O vereador marcou ela para acontecer das 14 às 16 horas. A reunião atrasa, ela vai até às 16h30. Eu tenho que mudar a grade e eu derrubo o programa que estava previsto para as 16 às 16h30. Consequentemente, eu uso o looping para esse programa ir ao ar de noite. A pessoa que foi, quando o programa foi interrompido, ela pode rever o programa ou ver pela primeira vez. Então, na prática, muitas vezes nós passamos um dia inteiro sem colocar um programa que estava previsto para ir ao ar no ar, de tantas reuniões, de tantas ações do Legislativo, que são, como eu disse, a nossa prioridade. É importante, porque que eu coloquei até a grade aqui. A nossa grade, se vocês olharem ali para ela, ela sempre, se você entrar nela agora, é claro que eu dei um print de tela de manhã, mas se você olhar ali, tem sempre transmissão ao vivo, é o que está passando no momento vai estar a nossa ali, e a grade ela é muito dinâmica. Então, se essa reunião, por exemplo, termina antes da hora ou passa a hora, imediatamente a grade já atualiza para o que vai entrar ou o que deixou de entrar, né, para que a pessoa possa acompanhar. Nós também trabalhamos muito a questão da inclusão. Quando nós chegamos aqui, Libras, só era obrigatória a janela de Libras, né, da linguagem brasileira de sinais, língua brasileira de sinais, perdão, só era obrigatório nas reuniões ordinárias. Nós começamos a aumentar isso, né? Na licitação que veio a seguir, nós colocamos 70% obrigatório de Libras, 70% da programação, e hoje nós estamos em 93% da programação com Libras. Esses 7% que estão sem Libras são justamente muitas vezes parcerias que nós temos com redes, com outras coisas, muitas vezes uma propaganda, entre aspas, né? Um serviço urgente que precisa exibir e que vem de fora e não vem com Libras. E às vezes não há tempo para a gente colocar Libras, tá? Por isso, esses 7% aí que varia um pouquinho. Mas, inclusive, eu coloquei essa tela aí, porque essa tela é da cobertura das últimas eleições. Nós somos a única TV, eu não vou falar do Brasil, apesar de eu achar que mas com certeza do Estado de São Paulo, que transmite a cobertura inteira das eleições em tempo real e com Libras em 100% da cobertura. Né? Nós temos um público de cerca de 40 mil surdos em Campinas. E esse público se sentia excluído, em especial de política. E hoje eles vêm, e uma coisa bacana da nossa transmissão é que nós não, por não ser uma TV comercial, nós não temos a obrigação de interromper
por exemplo, para passar uma propaganda, um comercial, para passar a novela ou qualquer coisa do gênero. Então, quando nós estamos cobrindo por exemplo, a nossa cobertura da eleição desse ano no domingo, nós vamos o tempo inteiro em tempo real. As urnas chegam, nós somos a única TV que entra com as urnas. Por exemplo, a Justiça permite que a gente entre porque a gente mostra, não espera o intervalo para mostrar. Nós mostramos em tempo real a apuração. Saiu no site, saiu no TCE, nós estamos falando, estamos repercutindo, né? Nós também temos até um programa específico que chama Decifrando Libras, que mostra para o nosso público que não entende Libras, ensina palavras mais comuns e coisas do gênero. Isso porque, na prática, eu acho que a nossa função principal também como TV, né, além da transparência para o legislativo, é efetivamente fugir um pouco do que a mídia comercial e a mídia de massa mostra e dar voz para quem não tem, né? Curiosamente, você raramente vê Libras na TV aberta comercial, mas é obrigatório por lei. Mas eles não colocam porque atrapalha a tela. Você tem que repensar onde vai estar o ator, onde vão estar as coisas que você está mostrando. E, nesse sentido, a gente também trabalha, efetivamente, com a democracia participativa. A TV possibilita, e foi uma coisa que nós vemos desde 2015, a gente vem trabalhando muito isso, que a pessoa que não pode vir aqui estar presente, por exemplo, nessa reunião da comissão, do vereador Gaspar, ou que não pode vir numa audiência pública, ela entre em contato com a Câmara, passe a sua pergunta, passe a sua sugestão, que vai ser lida no ar ou encaminhada para a mesa e vai ter uma resposta. Então, isso, principalmente na época de pandemia, possibilitou que nós fizéssemos diversas reuniões com o público, muitas vezes até maior do que nós tínhamos em plenário em reunião presencial, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. E aí isso vai nos levar, eu preciso dizer também, né, antes que eu esqueça, perdão, que nós temos as nossas redes sociais. Então, você pode acompanhar tudo que a gente coloca pelo YouTube, né, a TV Câmara tem o seu próprio canal, ou pelo Facebook. Essa reunião, por exemplo, está sendo transmitida em ambos os canais. E lá você também pode se manifestar. A pergunta importante é saber para quem que nós estamos falando. Nós sabemos para quem nós queremos falar. Nós queremos falar para o cidadão de Campinas. Mas, efetivamente, para quem que nós estamos falando. Então, hoje, a TV Câmara ela tem um público potencial de 400 mil famílias em Campinas. Se você considerar uma média de 3 pessoas por família, na prática, nós cobrimos a cidade inteira, né? E temos ainda o público da TV a cabo, né? Nós temos o canal 4 da NET, o canal 9 da Vivo Fibra, que estima-se em torno de 100 mil assinantes, tá? Chegamos com o sinal aberto, não só essas famílias de Campinas que eu disse, mas a toda a região. Nós temos informação até que chega é óbvio que aí depende de relevo, mas nós já tivemos retorno até de espectadores de Cajamar, por exemplo, mandando mensagem e perguntando sobre um determinado programa, fazendo uma questão específica que gostaria que o nosso entrevistado respondesse. Infelizmente, nós gostaríamos muito, para a gente seria muito importante enquanto ferramenta estratégica até, ter uma medição de audiência. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso. Por quê? O Ibope, para a gente, é inviável. Eu mesmo pessoalmente conversei com o pessoal do Ibope, e que a medição que eles fazem aqui em Campinas, ela inclui de maneira conjunta 9 cidades. Então, não tem uma medição só de Campinas. Ela vem tudo junto. Não dá para a gente identificar o que é visto em Campinas, que é o nosso foco principal. Também não tem em certos bairros de Campinas. Por exemplo, a região para lá da Anhanguera não tem medição, né? Quando eu digo para lá da Anhanguera, os bairros mais periféricos, do outro lado da cidade, que é onde nós temos a maior audiência pelo que a gente verifica de retorno, né? A forma que nós teríamos de medir a audiência seriam pesquisas qualitativas. Nós também já fizemos esse estudo, mas nós teríamos que ter pesquisas qualitativas diárias, porque não adianta nada eu saber da minha audiência num dia e saber só dela no mês seguinte. Eu teria que ter diário. E isso, infelizmente, financeiramente, é um custo inviável para casa. Mas nós temos outras formas de medir a nossa audiência. Quais sejam? São aquelas formas de retorno que a gente tem, efetivamente, dos mais variados formatos. Um exemplo, por exemplo, eu tive acho que eu posso até citar o nome do vereador. Não, minto, é candidato a deputado, então não vou citar o nome do... Tem um ex-vereador que chegou para a gente e nos contou assim: nossa, eu estou impressionado com a audiência da TV Câmara. A gente falou: mas por que o senhor está impressionado, vereador?
porque eu estou indo na periferia e de cada 10 casas que eu vou me apresentar, 6, 7 a pessoa fala, não, eu conheço você, você é aquele barbudinho que fica brigando na TV Câmara. Então, ou seja, a pessoa realmente tem esse conhecimento. Além disso, nós temos, por exemplo, situações como de programas nossos, esse aqui é um dos programas mais populares nossos, que é um programa de culinária, de receitas, inclusive tem receitas saudáveis, etc. O nosso repórter, o Michel, ele é reconhecido em várias regiões. E ele foi recentemente no Jardim Bassoli, por exemplo, né? Para quem nunca foi no Jardim Bassoli, que acho que é um dos bairros de Campinas que infelizmente tem menos estrutura, é um bairro que fica praticamente a 1 hora de distância, e lá não tem nem o chamado net gato, o pessoal só tem sinal aberto, não tem nem como roubar sinal da TV a cabo. O nosso repórter estava fazendo uma entrevista no meio da rua ali, passou um cidadão e falou assim, que horas que vai ao ar? A assessora de imprensa que estava do lado acompanhando do entrevistado falou, aqui é a TV Câmara, começou a explicar o que era a TV Câmara. O cidadão veio e falou assim, não, eu assisto a TV Câmara, eu quero saber que horas vai ao ar, porque eu quero ver. Então, assim, na população, principalmente na região, outro programa nosso, que é esse aqui, que é um programa que chama Meu Bairro na TV, é um programa que nós vamos até os bairros de Campinas para mostrar realmente os bairros, um programa com viés um pouco turístico até, para mostrar o que tem de diferente, o que tem de interessante nos bairros. Recentemente, semana passada, retrasada, nossos repórteres foram no centro da cidade para almoçar, foram abordados até por uma pessoa que estava ali em situação de mendicância, que, eu assisti o Meu Bairro na TV, você é aquele repórter e tal. Então, a gente tem muito retorno específico. Tem o retorno durante a programação, o pessoal do WhatsApp, aquele que eu citei, por exemplo, da transmissão de futebol. E nós temos um outro retorno muito interessante, que é um retorno informal dos nossos colegas de profissão. Então, hoje, todas as redações de TV de Campinas têm um televisor sintonizado na TV Câmara. Muitas das nossas pautas e das nossas pautas que surgiram aqui no programa foram para o final de semana num programa da EPTV, por exemplo. Inspiraram pautas da EPTV. Inspiraram até programas de outros canais, né? Isso para a gente é muito bacana. E eu não posso aqui, eu vou ter que citar milagre sem citar santo, né? Com a sua permissão, vereador. Mas assim, o que acontece? Em determinada ocasião, um grande executivo da líder de audiência aqui da região chegou para a gente e falou que nós estávamos em segundo lugar na audiência. Nós ficamos super entusiasmados. Ele falou, não, inclusive teve 2 domingos que vocês passaram a gente. Eu falei, não, mas quais domingos, né? Quero saber, porque se eu souber, eu já mudo a programação para ficar mais daquele jeito. Claro que ele não nos contou. Mas aí ele disse o seguinte para a gente, mas não é à toa que vocês estão nessa posição. Por quê? Se você pegar a programação vocês de sábado versus a nossa programação. Sábado você liga na nossa TV, na TV dele, no caso, na TV comercial. Você liga às 8 da manhã, está passando um programa, eu vou dar um exemplo aleatório aqui, sobre carro. Você liga às 8h30, é o mesmo programa. Você liga às 9 horas, é o mesmo programa. Você liga às 10 horas, ainda é esse programa. Você liga na TV Câmara, é um programa às 9h30, outro às 10. Os programas lá são curtos, eles têm 15 minutos, meia hora, no máximo 1 hora. E a outra questão, que é uma coisa que a gente faz questão, é mostrar Campinas para Campinas, né? Então, o sujeito que liga, nossa propaganda, inclusive boca a boca, é muito grande, porque a pessoa se vê na TV Câmara. Então, isso facilita muito para a gente. Por fim, existe um reconhecimento que vem por meio da própria sociedade na forma de prêmios, né? Nós temos diversos prêmios aí, estou até mostrando alguns para vocês que nós ganhamos, né? Inclusive o prêmio FEAC de jornalismo, que foi a primeira vez que uma emissora que não a EPTV ganhou, né? Temos prêmios específicos de organizações, por exemplo, concorremos a esse prêmio que está na tela aí, que é um prêmio de dentistas por matéria de saúde bucal, né? E temos elogios que nos fazem muito, que gostamos muito de citar, como da Justiça Eleitoral, por exemplo, que ele elogia constantemente as nossas coberturas, eles acreditam que seja a melhor cobertura da cidade. Além de, recentemente, acho que no ano retrasado, nós fomos visitados por uma comissão do Senado, que estava verificando todas as TVs Câmaras. E eles colocaram para a gente que a TV Câmara é um modelo a ser seguido, a TV Câmara Campinas é um modelo a ser seguido em todo o Brasil. Tá? O que nos trouxe bastante satisfação de estar fazendo o nosso trabalho. Eu queria terminar essa apresentação, eu procurei ser sucinto, né, para não tomar muito tempo de vocês,
mas dizendo o seguinte, o nosso principal orgulho de tudo isso que a gente faz, efetivamente, é dar essa transparência para casa, de uma maneira, eu disse lá que nós somos apartidários, nós somos mesmos, né? Nós procuramos, todos os vereadores aqui têm voz, nós temos inclusive um software que nos mostra a participação de vereador percentualmente, para que a gente sempre equilibre, para todo mundo aparecer mais ou menos o mesmo tanto contando entrevistas, programas e tudo mais, né? E uma coisa que nós temos particularmente orgulho é de ser efetivamente uma TV pública no seguinte sentido, tudo que a gente faz aqui é do público. Tudo nós colocamos no YouTube e a pessoa pode baixar do YouTube e usar isso. Isso tem uma consequência, dois pontos que eu gosto muito de destacar. Por exemplo, nós temos um programa que não existe em TV aberta, que é um programa focado especificamente em ação solidária, em ONGs. E muitas dessas ONGs, elas não têm sequer dinheiro para produzir o institucional delas. Nós vamos lá, nós fazemos jornalisticamente o produto, mostramos a ação da ONG que ela faz e colocamos no YouTube. Se essa pessoa quiser pegar do YouTube e usar, não tem custo nenhum para ela, né? E isso é importante porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo que nós já tivemos aqui, real, né? Uma banda deu uma entrevista para a Globo, ou para a Bandeirantes, ou para a TVB, o que quer que seja, e deu essa mesma entrevista para a TV Câmara, uma banda local. Alguns minutos depois que ela deu a entrevista para a Globo, está lá no Globoplay, que é pago. Se ele gravou e pôs no YouTube dele, vai ser bloqueado, porque vai colocar que ele tem que pagar direitos autorais para a TV comercial que fez. Se está na TV Câmara, ele pode usar do jeito que ele quiser, porque é público. Então, tudo que a gente faz aqui é público e pode ser utilizado pelo nosso público da melhor forma que ele aprover, desde que, claro, não distorcendo nada e não ganhando em cima disso, ganhando dinheiro em cima disso. Então, basicamente, eu acho que é isso, vereador. Eu agradeço aqui a chance de falar um pouco da TV. A gente tenta sempre melhorar, sempre ir atrás de coisas novas, né? E acreditamos que o nosso principal objetivo aqui realmente é levar a transparência à população e servir essa população, principalmente possibilitando que elas conheçam um pouco mais da cidade e dos seus representantes eleitos. Perfeito, Dario. Bom, pelo meu reloginho aqui, temos 15 minutos, é isso, produção? Mais ou menos, né? Só para a gente controlar o tempo de perguntas e respostas aí. Agradeço muito a exposição de todos aqui, em nome dos vereadores e da Câmara, né? Agradeço muito o trabalho de vocês, a gente precisa do trabalho de vocês para poder ter a transparência e o alcance que a gente deseja, enquanto pessoas públicas, levando políticas públicas para a população e esse trabalho de você, tanto enviar a informação da Câmara como ter o retorno do cidadão é muito importante, né? Para a gente equalizar esse trabalho e poder corresponder aos anseios da população. E tanto a equipe de TI quanto a TV, né, tem um papel fundamental nisso. E desde já e desde sempre, muito obrigado. Até o meu canal, já faço o meu jabazinho aqui, Paulo Gaspar 30 no YouTube. 90% é vídeo da TV Câmara, né? Ainda bem que eu não preciso pagar. Então vamos lá, eu tenho umas 5, 6 que eu vou deixar para o final se der. Antes de eu passar para o Daniel, vamos passar para o pessoal da RNP dar uma palavrinha, fazer uma apresentação e se tiver perguntas também, observações, a gente já faz o gancho aqui. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Gaspar. Boa tarde, mesa. O pessoal que está aqui na plateia. Aproveitar a chance, sou o Helman, trabalho na engenharia lá junto com o Grisende, mandar um abraço para você. E estamos aqui, né? Viemos a convite, vimos o convite, viemos aqui na oportunidade de nos apresentar um pouquinho da RNP, né? Para quem não conhece. A RNP é uma organização social, né? Ligada principalmente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e mantido por ele, pelo MEC, Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, né? Somos responsáveis pela rede acadêmica brasileira, né? E também a rede acadêmica do Brasil que sai em convênio com as outras redes acadêmicas. América do Norte, América Latina, Oceania, África, né? Então, esse é o nosso papel. Nosso papel é a educação, né? Somos responsáveis também por inovações, né?
assim como trazer É muito fácil fazer rede aqui, onde já tem infraestrutura. Mas pensa em fazer uma infraestrutura no Amazonas. Então, estamos lá lançando um cabo fluvial, foi uma ideia, né? Trouxemos também para o Brasil agora o conceito de operador neutro, né? Fizemos parte disso, né? A RNP ela é neutra, se você pensar assim, em termos de parcerias que a gente fecha com provedores, com operadoras, né? Nós somos neutros, né? Não construímos só rede. A gente atende a saúde, como foi na pandemia, tivemos a oportunidade de conversar na pandemia, né? Fornecemos chips para os alunos dos institutos federais, um plano do governo federal. Então, assim, entre outras coisas, participação de eventos como apoio à Copa do Mundo, apoio à Olimpíada, né? E a oportunidade de estar aqui hoje, falar um pouquinho, o nosso amigo ali falou um pouquinho de infraestrutura de redes de telecomunicações, né? Que está complicado construir rede hoje nas grandes metrópoles, né? Trouxemos aqui, conversamos já com o Gaspar sobre uma ideia que é o meio-fio modular, carinhosamente chamado de MFM. Né? Temos um piloto que foi concluído agora no campo da Unicamp, ali mais na parte da Fazenda Argentina. Quem quiser conhecer está convidado, tá? É só agendar com a RNP, que é uma solução inovadora para se construir redes. E puxando o gancho já para o meio-fio modular, aproveitando o tempo que está curto agora, é uma nova forma de construir redes, né? A gente vê assim a possibilidade, né, de entrar com uma política pública. Nós fazemos também várias coisas, além de fomentar o mercado, voltadas para políticas públicas, né? E esse é um piloto que deu orgulho de fazer, né? Então ele está pronto. Quem quiser conhecer, nos procure, né? O Fantão já deve ter trocado várias figurinhas com você aí, né, Gaspar, sobre o meio-fio modular, né? E nós também estamos, né, na área de redes. Nós fazemos redes acadêmicas, não só nas capitais, mas em Infovias hoje, né? Tentando chegar cada vez mais nesse nosso país que é continental, cada vez mais longe com a infraestrutura de redes, né, da academia. E aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem uma rede de mais de 53 quilômetros. Temos parceria com a prefeitura, né? Temos parceria com o governo do estado, com provedores, né? Para poder manter essa rede. Não é fácil, né? E estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem, né? Então, obrigado pela oportunidade, né? E vamos conversando. Trouxe aqui para você conhecer aqueles modelinhos que eu te mostrei na nossa reunião, e fico aí à vontade quem quiser questionar alguma coisa. Obrigado. Obrigado, Helma. Vai falar aí sobre o projeto de vocês aí. É lá na Unicamp, né? Aquele material da... Saiu até uma matéria hoje, tá lá no site da RNP. Depois eu te mando o outro site, mas na página da RNP tem lá a matéria sobre o meio-fio modular, né, sobre o piloto, né? E agora a gente está partindo já para o produto entrar no mercado. Silvia vai falar? Não, hein? Não? Então... Eu quero complementar uma coisa. Primeiro, agradecer, eu achei muito interessante, muito boa a oportunidade, né? Eu tenho uma sugestão para você de um possível produto, né? Mas sugeri já. Existe um site, se você copiar algo, Paulo ia dar um problema isso aí. De qualquer forma, eu achei que sou anterior a telecomunicações abertas, né? Que foi o conceito de internet. Eu já estava aqui no CPQD, e, aliás, eu era chefe de departamento lá e chefiava um departamento de redes, por sinal, tá? Então, tudo novo, e daí surgiu o conceito isoose de camada.
27 camadas. E nós aqui somos da camada 1, e você também é da camada 1. Né? O pessoal adora a camada 7. A 7 é uma coisa maravilhosa. Né? Muitas coisas foram relatadas aqui, né? Os produtos são da 7. Mas a camada 7 não funciona sem a 1. Tá? Então, basicamente é isso. Eu tenho aqui comigo, tanto o Helman e o Silvio trabalharam no CPQD também, mais ou menos na minha época, mais antigo do que esse. Mas estamos lá juntos, né? E eu aprendi várias coisas, sempre gosto de repetir. E uma delas, né? Um pensamento de Maquiavel, ou seja, 500 anos atrás. Eu falei como é isso outro dia. O Maquiavel falou muito, falou a atividade mais arriscada do mundo e mais perigosa é do inovador. Porque quem inova, ele vai ter que conviver com falta de apoio dos certamente beneficiados, mas com o ódio mortal possivelmente prejudicado. Então, isso aí realmente, isso na carne, porque eu passei a vida toda fazendo inovação. Para contar uma só, quando eu vim para como superintendente dos rede, né, a empresa usava duto de barro para fazer manilha para passar. A gente passou para PVC. Vinha, se os fabricantes de duto não foram falar com o ministro lá em Brasília, que tinha um moleque em São Paulo prejudicando ele. Isso acontece a todo momento. Não se preocupe. Ele vai ter levado muita paulada, porque o pai da criança aí, meio fio, é o Helman. Não, eu sou apoiador. Tá? Por isso que eu queria dizer para vocês estão de parabéns. E eu, né? Não, mas eu aí um relacionamento de amizade. Bom, amizade. Obrigado, Fanton. Silvio? Não? Então tá, vamos passar então para o Daniel fazer aquela pergunta importante que me passou. Boa tarde a todo mundo, boa tarde a vocês do TI, boa tarde à TV Câmara. Eu como usuário tanto da área do TI, também bastante usuário da TV Câmara, acho importante colocar algumas coisas aqui. Primeiro, a TV Câmara, as redes sociais nos ajuda muito. Nem sempre a gente está em um local que é aberto, canal de internet, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo aqui na casa em relação a comissões, discussões que nem sempre a gente consegue estar presente através do Facebook ou do YouTube, né? A minha pergunta para a TV Câmara é: esse conteúdo da TV Câmara ele é monetizado ou ele é público? Público não, é sem monetização. Não, nada é monetizado. Nada é monetizado. A gente nem poderia, né? Porque esse dinheiro iria para quem, por exemplo? Mas não é a função, então nada é monetizado. Perfeito. E agora, de TI, duas perguntas. Primeiro, parabéns aí pelo Diário Oficial e painel web, muito melhor, inclusive, do que era o painel anterior. Esse painel web ele vai possibilitar em algum momento que a gente consiga ter votações virtuais também, semipresencial, vamos dizer assim, vereadores que não possam estar aqui por algum motivo consigam fazer, ou se a gente ter uma catástrofe de novo, como a gente teve, voltar a fazer? É interessante dessa pergunta, é uma pergunta recorrente desde que a gente criou ele. Possível se tiver no futuro. Só que há uma série de adequações no nosso regimento interno, né? Mas nada impede, se for alterado o regimento interno, né, futuramente, e claro, com o tempo para desenvolver, né, as partes necessárias para isso, mas nós já iniciamos, quando nós iniciamos o desenvolvimento dele, já pensando nessa possibilidade. Então, sim, desde que seja do interesse da administração. Uma outra pergunta, acho que para finalizar, eu acho que é a pergunta mais importante do Paulo a gente fazer. Hoje, o trâmite de documentos entre a Câmara e a Prefeitura, principalmente, é feito tudo naquelas pastinhas amarelas, brancas. Então, como você disse, a própria aqui o Sigadoc, tanto em questão de
impressão, tempo, seja de papel, seja de toner, impressora, aluguel de impressoras, isso poderia também ser, de alguma forma, tentado nesse trâmite. Sei que são 2 sistemas diferentes, usam o SIGA-DOC, eles estão usando o SEI. Existe alguma possibilidade desses sistemas se conversarem para que esse trâmite hoje dos documentos seja feito via eletrônica e a prefeitura devolvesse para vocês via eletrônica? Porque hoje o sistema, a gente manda via eletrônica, eles imprimem, vai para a prefeitura, o trâmite lá não sei qual que é, até porque se passa por várias secretarias, como no papel ele demora mais para fazer, e na volta chega aqui e é digitalizado, porque o nosso sistema já é digitalizado. Queria saber se é possível ou se existe alguma outra maneira de se conversar e a gente ter essa economia aqui na Câmara também. Falando pela Câmara Municipal, é sim possível, né? Nós até já iniciamos vários estudos a respeito disso, né? Da parte da Câmara, nós não temos impedimento, né? Nós precisaríamos tentar com a equipe técnica da prefeitura para adequar, né? Verificar a capacidade técnica deles também, né? E pela Câmara nós não temos nenhum impedimento. Na verdade, eu acho que é uma tendência, na verdade, tornar eletrônico, né? Então, pela Câmara, sim, é possível. Sobre esse assunto aí, é a mesma coisa que você pegar um carro, né? Você tem uma Ferrari, você para de um lado da ponte, quer dizer, não tem ponte, aí você pega uma balsa para atravessar, depois do outro lado tem uma Ferrari te esperando, ou seja, né? Mais fácil fazer uma ponte aí para a Ferrari poder passar para um lado para o outro. Então é isso que está faltando aqui. E aproveitando aquela pergunta da monetização que também ia fazer, você falou, mas para quem que vai o dinheiro? Vai para a Câmara. Ou seja, abater no orçamento estou falando de leigo, tá? Abater no orçamento da TV Câmara e o pagador de impostos agradece tanto quanto a economia que vocês fizeram em toda a exposição que vocês colocaram aqui, diversas soluções tecnológicas, trouxe economia. E aí, aproveitando a economia da monetização, por que não anúncios também? É possível fazer anúncio pago no meio dessa programação? Então, nós estamos... o anúncio pago, o anúncio em si pago, não, porque justamente aí sim caracterizaria você... Eu acho que a monetização é questão de ser avaliada legalmente, talvez até pela Procuradoria da Casa. Porém, o que nós estamos fazendo é outra, por ser a TV pública, não permite, ainda que legislativa, não permite o anúncio pago. Mas não há um impedimento para o apoio cultural. Então, o que nós temos trabalhado nos últimos anos, e eu acredito que deve se formalizar agora no formato de um estatuto da TV, que possibilita isso breve, é justamente esse apoio cultural. Como o que nos traria de benefício esse tipo de apoio. Diferentemente do anúncio, o anúncio é aquela coisa que você, sei lá, passa o carro correndo, né, mostra ali com a musiquinha, derrapando na lama tal, e comprem na concessionária tal. O apoio cultural é simplesmente termina um programa, no final do programa aparece apoio cultural, marca tal, Ford, o que seja. Né? Desculpa, uma marca aleatória aqui, né? Perdão. Mas apaga essa parte. Apoio cultural da marca X. Esse apoio cultural, ele entra dessa forma na TV e, em retorno, o que a gente pede, por exemplo, uma coisa que a TV não tem, que seria extremamente complicado por ser um órgão público. Imagine se a Câmara publicasse uma licitação para contratar cabeleireiro e manicure. Porque a TV precisa, efetivamente, precisa de roupa. Os nossos repórteres não têm um padrão de roupa, porque você não pode exigir que ele compre do salário dele. E colocar isso no contrato da TV, sendo que você teria que exigir certos modelos, etc., encareceria o contrato da TV desnecessariamente. Então, o que você pode pegar é fazer um apoio cultural por meio de chamamento público, em que você determine lá que a pessoa da área de roupas, por exemplo, forneça X tailleurs, X ternos, X, etc., para os nossos repórteres vestirem. Em troca, ele vai ter no final do programa aquele apoio cultural, ou, por exemplo, a repórter Mirna Marabreu veste roupas tal. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente pode fazer, que traria benefícios que hoje a TV não tem e precisa, e também poderia minimizar custos que a Câmara tem hoje, como, por exemplo, móveis para cenário. Né? Uma loja de móveis poderia nos fornecer. Nós já tivemos aqui o caso de um interessado em fazer
eu vou dar um exemplo que o senhor vai estar muito conhecedor. A sala VIP lá da Câmara, nós tivemos uma possibilidade de transformar aquela sala VIP numa cozinha gourmet, onde seria feito os programas, e os vereadores continuariam se reunindo ali, com uma cozinha gourmet à disposição. Não foi possível à época, porque não tinha toda essa formalização e essas possibilidades que, felizmente, acho que nós estamos chegando agora no final para tornar possível esse apoio cultural. Então, eu acho que até a própria rede legislativa proíbe comerciais, né? Assim como ela proíbe, por exemplo, não foi uma pergunta que foi feita, mas é interessante, toda a apresentação de programas, a ancoragem de programas, ela é feita por profissionais jornalistas. Um vereador, um deputado, ele não pode ancorar um programa, porque mesmo que ele seja jornalista, nós já tivemos aqui vereador jornalista pedindo para ele fazer uma transmissão de futebol. Não podemos. Então, a rede legislativa, para ser sinal aberto, nós não podemos concorrer com TVs comerciais e não podemos pôr comercial. Mas apoio cultural é uma coisa que podemos e que nós estamos formalizando agora por meio desse estatuto que imaginamos que ainda, se tudo der certo, ainda sai nesse ano. Ok. Nosso tempo encerrou? Uma última pergunta, então. Sobre a IMA, né? Tem ainda alguma prestação de serviço da IMA em relação à Câmara IMA fornecendo serviços ou não? Salvo engano, não. Temos mais, né? Não. Temos um para utilizar o SIM. O que nós temos hoje é um contrato, na verdade é um termo de cooperação com a prefeitura para utilizar o sistema SIM, né, na Câmara Municipal, e fica alocado nos servidores da IMA. Mas contrato diretamente com a IMA nós não temos mais. Nós tínhamos no passado o Diário Oficial e um pouco antes esse link de internet, né, daí teve um novo processo licitatório, do qual a IMA, salvo engano, não participou, não teve interesse. E agora não temos mais nenhum contrato. Ok, última pergunta, velho. Aquele container que fica lá no estacionamento, para que serve aquilo? Ele é nosso data center container. Ele é móvel, então se por uma aventura a Câmara mudar de local, construir um prédio novo, precisar de alguma forma movê-lo, nós conseguimos movê-lo. Aquele modelo de contratação foi pensado na questão de economia e flexibilidade. Por quê? Nós poderíamos montar uma sala de data center com proteção anti-chamas e tudo mais. Porém, se porventura a gente mudasse ou precisasse remodelar locais e sala, nós perderíamos todo o dinheiro, né? Diferente daquele container, que, falando de uma forma até simplista, colocá-lo em cima de um caminhão e movê-lo para a nova localização. Claro, fazendo cabeamentos e tudo mais. Mas ali que fica todo o processamento nosso. Todos os servidores, data center, storages, switches, nossos links chegam todos lá. Convido até o vereador, quando quiser fazer uma visita, né? Proteção anti-chamas, anti-corrosão, ele é Tier 3, ele é baseado em uma disponibilidade de 99,95%, salvo engano, por cento. Ou seja, a câmara pode desligar, mas ele não desliga. E é nosso... Eu posso dizer que a aquisição dele é mais barata do que os equipamentos que tem ali dentro, do conhecimento e informação que nós temos ali dentro. Todos os vídeos da TV Câmara, tudo que é produzido, toda a atividade legislativa está ali dentro dele, né? Então ele é como se fosse um cofre onde a gente guarda toda a informação da Câmara. Perfeito. Então, encerrando aqui nosso estudo, nossa apresentação de hoje, agradeço muito ao Rony, aos Marcelos, ao Dario, a todos que nos prestigiaram aqui com as suas presenças, perguntas, observações. Agradeço muito o cerimonial da TV Câmara e obrigado a todos que nos assistiram, que ainda vão assistir. E, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Tá certo aqui.
Chegou ao fim, então, esta reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, está aqui com a gente. Vereador, uma boa tarde. O senhor tem um trabalho já dentro dessa comissão, consolidado, em trazer entidades de Campinas e região para falar o que é feito por aí afora. Hoje foi a vez de mostrar o que é feito dentro da Câmara Municipal. Qual que é a importância disso para a transparência e para a divulgação de conhecimento? É uma satisfação, em primeiro lugar, receber todos vocês, inclusive você, né, que faz parte de tudo isso, o pessoal que está aqui, Fábio, Luísa, enfim. Pessoal que a gente vê todo dia aqui na casa, trabalhando muito, dando suor aqui e nos auxiliando no trabalho, no suporte dos vereadores, da casa, da Câmara, para levar toda a informação ao cidadão, através da TV Câmara, através das redes sociais, enfim, e dando todo o suporte para o trabalho que a gente faz aqui em relação a políticas públicas e para melhorar a nossa cidade. Então, em primeiro lugar, é uma grande satisfação. Segundo, também uma satisfação saber a qualidade do trabalho que os meninos fazem aqui, até a economia que eles proporcionam, porque estão sempre inovando, buscando soluções que vão trazer benefício ao pagador de imposto, que é o que custeia toda a estrutura da Câmara, inclusive a TV. E a gente, como Comissão de Ciência e Tecnologia, tentar aprender com eles e tentar absorver conhecimento disso e tentar inovar também junto com eles, no sentido da gente melhorar políticas públicas para Campinas. Tudo que a gente assistiu hoje na apresentação foi se modernizando ao longo do tempo. A gente está falando de uma Câmara que era bem diferente, não tinha computador, um dia não tinha impressora. Quer dizer, a coisa muda e a Câmara muda junto com essa modernização. Com certeza, como a vida de todo cidadão hoje é impossível viver sem internet, sem rede social, sem tecnologia. A Câmara não é diferente. A gente tem feito até no mandato alguns projetos para tentar otimizar a questão do uso da tecnologia aqui na casa, como Campinas Mais Verde, outros projetos que a gente fez, e até para conversar com o Poder Executivo, né? Existe um trâmite intenso, diário, entre a Câmara e a Prefeitura, e a gente agora, até na conversa aqui, a gente antecipou um projeto que a gente tem para tentar agilizar os processos de conversa entre o Executivo e o Legislativo, que até entre eles, na estrutura interna, eles são eficientes, mas na comunicação entre dois entes existe um grande entrave aí, tecnológico, hoje, mas que pode ser mudado e otimizado. Isso vai reverter em velocidade nos processos para serem resolvidos e também no bolso do cidadão, que é o mais importante. Vereador, obrigada pelo seu bate-papo, pelo seu tempo aqui com a gente. Bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, Mariana. Parabéns para vocês aí. Obrigada, vereador. Obrigada para você aí de casa também, que acompanha todo esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, desde os bastidores até a gente que está aqui na frente das câmeras, entrevistando, apresentando e levando esse conteúdo com essa qualidade que foi apresentada hoje. Uma boa tarde e até a próxima. TV Câmara, Campinas.